E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Confessional Podcast. É uma alegria ter vocês aqui fazendo parte da nossa audiência. E hoje nós temos um convidado mais do que especial, Reverendo Emílio Garófalo Neto, fazendo parte da nossa mesa e conversando sobre temas sutis. Afinal, esse projeto só conversa coisa boa. Exato. E sempre coisa boa com gente especial. Às vezes não, né? Às vezes é só a gente mesmo, mas hoje tem um convidado especial. E hoje a gente vai falar sobre pregação expositiva, métodos. Vamos tentar definir, falar um pouco sobre isso. Quando a gente pensa em pregação expositiva, as pessoas querem entender o que significa isso e talvez aí qual o método para isso. E talvez você pudesse nos ajudar um pouquinho conceituando, quando você dar aula, geralmente, como é que você conceitua pregação expositiva. E aí, povo, bom estar aqui com vocês mais uma vez, conversando sobre esse tema que é muito querido para mim. Uma honra participar. Cara, a pregação expositiva é aquela que prioriza deixar o texto bíblico falar sobre o assunto que o texto bíblico traz. O grande contraste da pregação expositiva seria com a pregação temática, que é quando o pregador pensa assim, cara, hoje eu gostaria de falar sobre perdão, queria falar sobre a ação do Espírito Santo, seja qual for um tema que ele tem na cabeça dele, e ele vai procurar um livro bíblico, uma passagem bíblica, ou duas, ou três, ou cinco, que ele vai juntar aquilo tudo ali, fazer uma apanhada e falar, olha aqui o que a Bíblia fala sobre isso. É uma pregação mais temática. O pregador pensou num tema e aí foi atrás de um texto para justificar, para usar. A pregação expositiva não. Ela é uma pregação que vai seguir o tema da própria passagem bíblica e vai expô-la. Uma forma que alguns usam é desembrulhá-la. É como se a gente tivesse um embrulho e o que o pregador faz é vai abrindo, vai explicando para que o ouvinte entenda o que estava ali naquele trecho de Paulo, naquele salmo, naquela parte de Provérbios ou o que for. Então é uma tentativa de deixar a Bíblia falar, mais do que a gente trazer nossas ideias. Uhum. Uma coisa que a gente geralmente pensa, né? Só existe um método para fazer isso, porque a gente ouve alguns pregadores dizendo assim, não, eu faço pregação expositiva, outros eu também faço. Mas os dois parecem muito diferentes na forma como entregam essa mensagem. E aí, somando a isso, não sei se você pode comentar também, a gente olha para a tradição reformada, os puritanos, os nossos pregadores famosos, aí Jonathan Edwards, Spurgeon, e parece diferente do que a gente faz hoje. Sim. Eu acho que pregação expositiva é muito mais uma abordagem, uma forma de pensar sobre pregação, do que necessariamente um modelo. Não existe um único jeito de você ser expositivo. Por exemplo, tem alguns pregadores que eles fazem algo quase que parecido com um comentário bíblico falado. Ele vai verso a verso e vai mostrando o que o verso diz, tira lições, às vezes vai para o original, compara, explica, e assim vai. Ele está expondo o que a Bíblia está fazendo. Eu não faço assim, outros fazem diferente. Alguns colocam ilustrações no final. Os puritanos tinham muito costume de fazer uma parte bem doutrinária, de explicar, e depois uma parte final que eles chamavam de os usos daquelas doutrinas, que aí era o que a gente chamaria de aplicação. Hoje em dia a gente costuma já botar a aplicação ali no meio da própria explicação e assim por diante. Então a abordagem expositiva, ela é uma abordagem em que o pregador quer se colocar debaixo do senhorio do texto de uma forma muito específica. Eu vou pregar aqui uma passagem de Tiago ou do que for, eu vou trazer o que o texto traz. A forma específica que eu vou trazer isso à luz pode variar. Muita gente usa certos tipos de ilustração, outros dividem em pontos, outros organizam mais como se fosse um único discurso, sem uma divisão de pontos, assim por diante. É interessante quando a gente olha para esse tipo de questão, principalmente a gente que saiu do seminário mais recentemente, é até difícil para mim fazer o inverso. A gente olha outros pregadores e outros pastores vindo de outras escolas, e eu acho que a grande dificuldade da gente seria se a pessoa der um tema pra gente, como é que a gente prega esse tema? Porque a gente já vem desse costume, eu acho até interessante, porque quando eu pego um texto, eu disse, ótimo, eu vou poder falar sobre isso hoje, porque o texto está me trazendo essa ideia, ele está me falando de perdão, por exemplo. Então, o deleite, né, você se assustar com aquilo que está vindo do texto para você, e aí você vai ter a oportunidade de falar sobre isso, porque o texto está falando isso. E nós a gente fazer uma pesquisa acerca desse tipo de qualquer assunto que a gente quisesse falar, né, se fosse acabasse vindo de uma outra escola. Eu acho que isso é interessante para a gente. Né? Sim.
Uma outra coisa também, Rodrigo, é essa questão da pregação continuada. E eu não sei o que você pensa, Emílio, se a pregação expositiva ela tem de ser uma lectio contínua, né? Tem que ser você expor aquele livro todo, ou você entende que é possível a pessoa ser um pregador expositivo e ainda assim não fazer a exposição continuada e tudo. Como é que você vê essas? Eu tenho uma preferência pela lectio continua, que é você fazer uma exposição seriada, né? Você pega um evangelho, uma carta paulina, ou o que for, e você faz uma pregação. Mas continua sendo expositiva se a pessoa faz a lectio selecta, que é cada semana o pregador vai lá e fala, hoje eu vou pregar um texto aqui de Tiago, semana que vem um trechinho de Levítico. Se ele estiver fazendo expositivamente, ele tá. Mas eu acho que há vantagens na seriada. Alguém já disse muito sabiamente que a forma que você prega ensina as pessoas a lerem a Bíblia. Sabe, a gente está treinando a hermenêutica dos ouvintes pela forma que a gente prega. E a gente devia acostumar as pessoas assim. Se eu quero falar, por exemplo, sobre unidade, Efésios 4, Efésios 5 tem ensino sobre isso. Tem muita coisa para falar ali. Mas Efésios 4 faz muito mais sentido à luz de Efésios 1, 2 e 3. Eu posso só pregar Efésios 4, claro, vai ser útil. Mas se eu tiver construído 1, 2 e 3, que nem o autor bíblico fez, o 4 vai ser muito mais poderoso. Porque todo o peso do que Cristo fez, da descrição da ação maravilhosa de Jesus nos primeiros 3 capítulos, aquilo vai estar construído na mente dos seus ouvintes, de forma que as instruções sobre a unidade vão ter um peso diferente. Então, de certa forma, é você usar a seu favor a própria organização, a própria estrutura, a própria força do texto bíblico do jeito que Deus planejou ele para ser lido. Veja, muitas vezes a gente faz assim textos soltos e de vez em quando pode fazer, tudo bem, mas você quer ensinar as pessoas como que elas devem ler a Bíblia. E não é a cada semana abrindo num lugar diferente, mas pegando livros e lendo do começo, meio e fim, que são livros, para serem lidos como tal. Pregar de forma sequencial também parece poupar trabalho para o pastor, né? Demais. Porque não precisa se preocupar Contexto. na segunda-feira já pensar aqui que eu vou pregar domingo. Ele, lógico, ele vai pegar diversas vezes, né? Ronaldo tem sentido isso pregando 1 Coríntios lá na igreja. A dificuldade de você encarar um texto, mas tá ali para você pregar. Como você tá... Que você não escolheria aquele texto, você não né? escolheria. Mas ele se apresenta para você. Ele tá no seu caminho, então você encarou de pregar o livro inteiro, você vai pegar. Você escolheu o 1 Coríntios, você vai ter que lidar com o capítulo 11, você vai ter que lidar com o capítulo 12, 13 um ali. negócio que nunca na sua vida você ia do nada escolher fazer aquilo, né? Acordar numa segunda-feira de manhã e falar assim, domingo pregarei capítulo 11 lá na igreja, vamos ver o que dá. Não, mas você vai acordar sabendo, a sequência do de ontem é o capítulo 11, entendeu? Pouco trabalho e evita que a gente fuja dos temas difíceis. E não só isso, mas evita que a gente fuja dos nossos temas corriqueiros. Sai da comodidade, né? Porque todo pastor tem uns 4 ou 5 assuntos que ele domina que ele prefere. E que ele fala fácil, sabe? O pessoal fala, fulano só prega sobre missões, fulano só prega sobre perdão, outro... Mas aí a gente é obrigado, como pregador, a experimentar e lidar com a variedade gigantesca de temas que a Escritura traz. Então a gente tem que sair da nossa zona de conforto, né? Sim. Imagina, por exemplo, você vai chegar no ensino de Jesus sobre o divórcio. Se você está pregando Marcos, você vai chegar na sequência e você vai lidar com esse tema difícil. Agora, se imagina do nada você aparece com um sermão sobre esse assunto. Tipo, o que está acontecendo? Né? E isso é outra coisa, outro benefício, né, do sermão expositivo, principalmente de forma sequencial, é que nunca você tá dando indireto para ninguém na igreja, isso, né? Você tá seguindo. Sermão carapuça não rola. Não rola, porque você chegou no capítulo 11, no 12, no 13, você vai expor o que está no texto. Isso, então, assim, você, do nada, a pessoa fala, aconselhei com o pastor essa semana, foi esse assunto? Não, falou domingo passado ele... Perfeito. Entendeu? É sequência. Você se protege então, também, né? Você se livra de caçar problema. Sem dúvida. Como é que você lida com a crítica que alguns fazem, que a pregação continuada é como se você tivesse, como se um paciente, ou uma pessoa doente, chegasse numa farmácia e dissesse assim, eu tô com gripe. Aí você diz, espera aí, eu vou te dar todos os remédios aqui até chegar o remédio da gripe. Você já ouviu essa, não? Eu já ouvi algo parecido com isso, não especificamente essa. E eu acho que a pessoa está perdendo de vista a diferença de pregação e aconselhamento. Porque o aconselhamento é essa situação de remedial. Uma pessoa chegou para mim para conversar, meu problema é tal, eu vou lidar com aquilo em aconselhamento, eu vou direto no assunto. Mas a pregação ela é muito mais formativa da mente do crente do que algo que vai remediar problemas específicos, embora aconteça também. Mas as duas coisas são o ministério da palavra. O ministério público da palavra tem que ser talhado para servir toda a igreja.
O ministério privativo da palavra, que a gente chama de aconselhamento, ele vai lidar com situações específicas. Um outro assunto que a gente precisa lidar dentro dessa ideia de pregação expositiva é que nós vivemos um tempo muito curioso, que é chamado de pós-modernidade. E geralmente, quando se associa a ideia de pregação expositiva, parece que as pessoas estão falando de alguma coisa do passado. E como é que você poderia nos resumir aqui a problemática da pós-modernidade para a igreja hoje, em termos assim mesmo de pregação? Como é que você vê isso? Veja, muitos têm dito que por causa desse tempo que a gente vive pós-modernidade, e aí vem todas aquelas coisas que as pessoas falam, é a morte da verdade, o relativismo ético e tantas outras características, a descrença quanto a metanarrativas, todos esses pontos que as pessoas sempre elencam para falar da era pós-moderna. E eles são verdadeiros até um certo ponto. Mas com isso as pessoas às vezes querem dar o seguinte passo, e esse passo aqui é ilegítimo. As pessoas vão dizer, hoje em dia ninguém aceita mais a figura de autoridade. E um pastor pregando, abrindo a Bíblia e lendo o texto e falando o que a Bíblia diz, isso é uma figura de autoridade, a gente tem que se livrar disso. A gente tem que substituir isso por uma mesa redonda de conversa, onde cada um tem igual autoridade e pronto. As pessoas hoje não acreditam mais em certo e errado, então a sua pregação não pode trazer absolutos, tem que trazer relativos, tem que trazer tudo isso. E o problema é que com isso a gente está abandonando aquilo que Deus nos deu. Alguém já disse sabiamente também que a pregação nunca vai sair de moda, porque ela nunca esteve em moda. Ela sempre foi um método contracultural. Ela sempre foi essa ideia de o homem de Deus, o arauto de Deus, com uma mensagem que ele proclama perante crentes e descrentes, as novas do grande rei, e as demandas do grande rei, e o que ele tem feito e o que ele vai fazer. E isso não depende do público. Deus não planejou um método ou um livro que funcionaria até 1950, até chegar à pós-modernidade. Aí, gente, agora vocês se virem. Eu planejei até aí, agora é com vocês. Agora é com vocês. Vocês se virem aí. Então, veja, é claro, com isso eu não estou querendo ser também obtuso e dizer que a gente não deve pensar em como alcançar melhor a nossa geração. É claro que temos. Mas eu acho que o belo é a gente ver, primeiro, que mesmo o mais pós-moderno dos homens continua sendo a imagem de Deus, funcionando no mundo de Deus, em termos que Deus o fez para funcionar, ainda que ele não admita. Então, aquela velha história, ninguém é de fato relativista ético completo. A gente fala assim, hoje em dia as pessoas não acreditam em certo e errado. Como não, cara? Você não vê o tanto de ONG que tem lutando por causas que movem o coração das pessoas? Você não vê o tanto de gente que está aí fazendo marchas e fazendo manifestações e quebra-quebra sobre inúmeros assuntos? As pessoas acreditam em certo e errado, a ponto de querer fazer cancelamento de internet, a ponto de fazer todo tipo de coisa contra quem eles julgam que estão se comportando errado. Então, sim, as pessoas continuam sendo isso, apesar delas dizerem, não existe padrão certo, não existe nada universal. Existe. Ele não gosta do padrão bíblico, e assim por diante. E o outro lado disso é que a gente precisa aprender a usar melhor as ferramentas que a gente tem. Com isso, eu não estou defendendo algum tipo de estagnação homilética. Pelo contrário, é justamente a gente aprender a usar melhor todo o histórico que a gente tem. Então, 2 ou 3 exemplos aqui. O primeiro deles, hoje as pessoas se veem muito mais em termos de histórias e narrativas pessoais do que necessariamente em termos de proposições e tal. Isso é uma conversa muito forte que tem por aí. Ótimo. Nossa tradição de teologia bíblica resolve isso. O que a gente precisa é aprender mesmo a ser pregado de forma cristocêntrica, conectando qualquer passagem bíblica na grande metanarrativa e mostrando como ela diz respeito aos ouvintes. Hoje em dia as pessoas rejeitam uma religiosidade que seja apenas acerca de domingo ou de morrer e o que acontece depois que eu morrer. Ótimo, nós temos na nossa tradição reformada uma ampla gama de análise cultural, de cosmovisão. A gente pode pensar em Kuyper e tantos outros. Nós temos uma Bíblia que diz respeito ao meu trabalho, ao meu lazer, ao meu cuidado da criação, à economia, à política, à ciência, à arte, a todas essas coisas. E a gente tem que aprender a usar esse conjunto de ferramentas que a gente tem na pregação. Parece que a gente não precisa se preocupar em ser relevante, porque já é relevante. Já é relevante, Só exato. Não tem nada mais relevante do que a palavra de Deus. Amém. Parece que muitas vezes falta afinco, né? É tipo assim,
se mergulhe, estude, faça com que essa palavra que é tão relevante chegue às pessoas que você tem a prioridade de cuidar. Uhum. Né? A gente olha para o grupo que a gente pastoreia e diz assim, não, a gente consegue fazer determinadas análises, mas se a gente for pregar numa congregação no interior, eu acho que algumas coisas vão mudar. Claro. Assim como a gente vê Paulo, né? Quando Paulo está pregando numa sinagoga, numa cidade próxima a Jerusalém, ele soa diferente do que quando ele está pregando no Areópago. Mas isso não é ele abandonando a pregação, é ele usando a sua sabedoria homilética para lidar com cada grupo, né? Os ouvintes são relevantes nesse sentido. Pra Sim, gente, o público, o público muda um pouco a nossa Com certeza. forma de apresentar o texto. sim, Não o texto, nem as verdades dele, mas a forma como isso é apresentado. com certeza. Os estudiosos, por exemplo, eu lembro de ler um livro só sobre a pregação de Jonathan Edwards. E o autor, o John Carrick, que foi meu professor, inclusive, cara sensacional, ele mostra como, quando Edwards pregava para seu público norte-americano, e quando ele pregava para índios nativos, o seu sermão mudava muito. Ele sabia que ele precisava explicar certas coisas que não precisava na cidade. Ele sabia que ele precisava lidar com algumas coisas que ele não chamava de cosmovisão, o pessoal não usava essa terminologia, mas dá para você ver que é isso. Você percebe que tem que ser assim. E a gente sabe disso instintivamente. Isso é a forma que a gente usa para falar com crianças, por exemplo. Quando a gente conversa com crianças, quando a gente conversa com adultos, quando a gente conversa com descrentes. Todos nós sabemos que a gente precisa adaptar a linguagem e adaptar a abordagem de acordo com quem a gente está tratando. E o pregador tem que saber fazer isso também em algum nível, né? Isso é contextualização. Quais os princípios que você pensa assim para nortear um pregador reformado, um pregador da palavra para os ouvintes pós-modernos? Perfeito. Eu acho que ele tem que buscar conhecer algo do seu público. Se é a sua igreja e o público que você prega usualmente, vale muito a pena que você gaste algum tempo tentando entender quais são as vozes que têm influenciado seu público. O que suas ovelhas ouvem, conhecem, o que influencia o pensamento delas e assim por diante. O que move o seu povo para que você possa tentar entender melhor o tipo de aplicação. Veja, não é necessariamente a exposição, mas a aplicação da palavra de Deus. E vale também você saber algo do seu público para você talhar a sua exposição também. Porque você sabe, dependendo da sua igreja, tem certas coisas que você não precisa ficar explicando, que eles já entenderam. Tem outras que você precisa gastar mais tempo nelas, e assim por diante. Então, o que eu recomendaria para esse contexto pós-moderno, e entenda, quando a gente fala pós-moderno, a gente não está falando só do descrente. Porque os crentes vivem na era secular, os crentes têm o pensamento encharcado por pós-modernidade também. Né? Então, eu estou falando de crentes também. Eu acho que passa por isso, esse aspecto cristocêntrico tem que ser ainda mais forte, essa ideia de que toda história se conecta numa grande história, porque cada vez mais as pessoas estão vivendo vidas desconexas de uma grande metanarrativa, de uma grande história que amarre tudo, e elas estão tentando viver as suas vidas, suas histórias pessoais. A gente pode dar para elas algo em que se prenderem. Eu acho que a gente precisa ter forte essa questão de entendimento cultural, o que o Keller chama de desafiar as narrativas culturais. Qual que é a ideia? A ideia é a gente mostrar para o nosso público que a Bíblia tem uma explicação mais elevada, mais profunda acerca desse mundo e do que move as pessoas desse mundo do que a própria cultura tem. Não é fingir que as coisas que são relevantes para a cultura não importam, mas a gente pode mostrar por meio da nossa pregação como que a Bíblia explica o que move o coração humano em todos os tempos. E por meio da exposição e aplicações bem pensadas você pode conseguir algo assim. Você gosta da ideia de puxar pontes da cultura que nós estamos, né? Você gosta de fazer isso, mas você acha que isso é um recurso importante? Eu creio que sim. Eu creio que ele é um recurso útil porque você vai mostrar, você não está tentando fazer a Bíblia relevante, você está mostrando que as perguntas ou os temas que a nossa cultura está lidando na sua arte ou nas redes sociais, que não são temas aos quais a Bíblia não tem nada a dizer. São temas que têm respostas bíblicas, sabe? Sim. Eu estava pensando aqui, e eu já tinha ouvido Emily falar sobre isso, é porque parece que quando a gente se aproxima dessa questão cultural, é como se a gente automaticamente estivesse empobrecendo a pregação e empobrecendo também a teologia. Mas na verdade a gente está querendo aproximar as duas coisas, né? Perfeito.
Não é vai ficar falando de cultura em vez de falar de Bíblia? Não, não é isso. É justamente ajudar o nosso ouvinte a perceber que aquelas coisas que são profundamente importantes para o coração dela, que a Bíblia lida com essas coisas. Isso é um choque para muitos. Muitos pós-modernos, inclusive crentes, acham que a Bíblia é o livro que fala do céu e como vai ser a vida no céu e como chegar lá. Mas que a Bíblia não diz respeito a como eu lido com o meu dinheiro, como eu lido com o meu lazer, como eu lido com a minha família, como eu enfrento tumultos sociais ou coisas assim. E a Bíblia traz respostas. Eu estava lendo um autor de aconselhamento recentemente, e ele diz assim, Cristo, ele resolve a minha salvação, mas ele não resolve o meu casamento ou algum outro problema do meu dia a dia, como se a gente fizesse esse salto Isso. e o meio do caminho tem um buraco negro, né? Tem um buraco negro. E o que as pessoas botam nisso? Sempre que os missionários enfrentaram muito esse problema. Às vezes a pessoa chegava numa tribo na África, não sei o quê, chegava lá, pregava o evangelho e fazia algo muito rápido, assim, muito, Jesus é o Deus vivo, se você crer você vai ser salvo, senão você não vai ser. Beleza, quem aceita aí? É aqui, meia dúzia, beleza, falou, próxima vila. E aí o que essa galera faz quando a filha tá doente, quando o casamento vai mal, quando acabou o dinheiro, quando não tem chuva? O que essa galera faz? Essa galera vai pro pajé, porque ele ensina essa vida comum. E aí que surge o sincretismo. O sincretismo religioso no campo missionário é muito forte fonte disso, porque a gente ensinou que o evangelho é acerca do que acontece depois que você morrer, e não acerca de todos os dias da sua vida. A gente faz o sincretismo também, só que a gente não faz com o paganismo, a gente faz com o secularismo. E as nossas ovelhas são extremamente secularizadas, no uso do dinheiro, no uso das férias, em sexualidade, em inúmeras questões, porque muitas vezes nós estamos ensinando apenas o evangelho acerca de salvação e não de tudo mais. A gente precisa ir caminhando para o final, porque nós temos um horário limitado, mas eu queria fazer uma pergunta para você com relação a como você entende a metodologia da pregação expositiva na sua igreja mesmo, como você faz. O Keller, você mencionou ele tem uma preocupação de pregar sempre aos céticos, todo o sermão dele tem que estar visando vários grupos naquele momento, né? Então ele prega para a igreja, mas prega para os céticos, prega para todo mundo. O que você pensa a esse respeito? O pregador, quando ele vai preparar o seu esboço, quando ele vai pensar no que ele vai dizer no culto, eu sei que você escreve, inclusive, o seu sermão, como é que você pensa que o pregador deve pensar nos seus ouvintes? Legal. Isso vem de muito antes, né? William Perkins, no primeiro manual homilético do protestantismo, né? Ele já falava sobre você se lembrar que você tem na sua audiência vários grupos diferentes. Ele dividia em vários, não lembro quantos exatamente, mas ele falava, você tem gente que é convertida e está sedenta pela palavra, você tem gente que é convertida, mas está rebelde, você tem gente que está desanimada, você tem descrentes, você tem gente que é descrente, mas está balançado. Então você tem que lembrar disso ao pensar no seu sermão, porque você pode fazer aplicações específicas a grupos específicos. Dificilmente você vai fazer para todos os grupos em todo o sermão, porque você está seguindo a Bíblia. Muitas vezes as aplicações vão ser mais talhadas por causa do assunto do texto para uma ou outra coisa, mas eu acho que sim. Eu sempre tenho em mente que tem gente descrente ali ouvindo. Eu não sei quem são, mas eu tenho isso em mente e de vez em quando eu sempre aponto para Cristo, eu sempre chamo ao arrependimento, eu sempre ofereço Cristo como ele é dado no Evangelho, sempre, sempre. Às vezes de uma forma mais explícita, eu lido com objeções que os descrentes fazem. E como eu acho que o próprio Keller falou, agora eu não lembro se foi ele diz algo como, pregue como se houvessem descrentes e logo haverá descrentes. Porque quando as pessoas começam a ver que você fala com os descrentes, elas começam a chamar os amigos descrentes delas para irem te ouvir. Interessante. Elas começam a convidar aquele tio boca suja, ateu, que odeia crente, aquele primo, não sei o quê. Que vão lembrar deles durante o sermão e vão querer trazê-los para ouvir aquilo lá, né? Exato. Pregue como se houvesse descrentes, as pessoas vão começar a trazer descrentes. Então é uma coisa assim. Você tem que ter isso em mente. Mas não só esses grupos, né? Você tem que ter em mente algo dos diversos grupos. Eu sempre tento fazer aplicações para as crianças. Lá na nossa igreja as crianças ficam no culto, então sempre tento falar com elas também, alguma coisinha que seja. Uma aplicação, um comentário, alguma coisa. Dona de casa, para um Às vezes eu faço aplicações específicas para oficiais da igreja. Falo, vocês que são líderes, isso aqui pesa mais em vocês, e assim por diante. Homens, mulheres, jovens, a gente pode trazer coisas específicas para grupos específicos da igreja. Excelente. Infelizmente a gente precisa realmente caminhar para o final com
o jovem senhor que é mais citado nesse projeto, desde o seu verdade. primeiro episódio, Emílio Garófalo Neto. Jovem Mas senhor. esse jovem Uma senhor... alegria tê-lo aqui Não, conosco, né, é mais Adriano? do que uma alegria, isso aqui é um momento assim, ó, que vai entrar para a história desse É humilde verdade, projeto. é Uma catarse. É, total. Mas eu preciso, antes de encerrar, só pedir uma ou mais. O que o senhor poderia falar, ou o que o senhor poderia dar dica para aquele jovem abençoado que quer aprender a pregar expositivamente? Beleza. Dica rápida sobre isso para que a gente possa abençoar a vida de quem está começando agora a pensar sobre pregação expositiva. Tá. Primeira coisa é você precisa ouvir bons pregadores expositivos e mais de um. Porque senão se você só ouvir um único, você corre o risco de virar só aquele imitadorzinho, né? Que faz exatamente o que ele faz. Lembra? A gente começou falando que pregação expositiva é muito mais uma forma de pensar a pregação, uma abordagem do que um método específico. Então tem muita gente boa fazendo de jeitos diferentes. Então ouça. Mas não ouça somente, digamos, com valor devocional. Tente ouvir com valor homilético. Veja como é que esse pregador introduziu o assunto. Como que ele lidou com esse assunto difícil. Como que ele aplicou, se não. Então comece a estudar a pregação de gente que você reconhece como gente boa. Você precisa também ler sobre o assunto, estudar a homilética. Às vezes as pessoas também acham que a homilética é algo que pregar algo que você nasce sabendo e pronto, e é algo que exige muito estudo. Pastores deveriam estar lendo sobre a homilética o ministério inteiro, não só ali nos 4, 5 anos de seminário. E se você já tem a oportunidade de pregar, se você já é alguém que tem espaço na sua igreja, um culto de meio de semana, uma cidade, sei lá, pregue e faça o humilde e difícil exercício de submeter suas pregações a gente confiável. Falar, olha, me diga sinceramente o que eu preciso melhorar aqui, sabe? Não vá com muita sede ao pote de querer tratar de tudo. O pessoal sempre brinca que tem o famoso sermão de seminarista, né? Que é aquele que, cara, quer falar de todos os assuntos debaixo do sol. Tudo que ele sabe sobre teologia, ele quer falar naquele sermão. Porque ele acha que nunca mais vai ter o púlpito, né? Então é a chance dele de gastar tudo, né? Assim, eu lembro do um dos nossos professores de homilética no seminário, o Joey Paipa, e ele falava assim, o número exato eu não lembro, mas ele falava assim, os primeiros 100 sermões de vocês não podem passar de 30 minutos. 100, não é 100 pregações, 100 sermões. Ele fala, vocês não têm habilidade homilética ainda para segurar um público mais que isso. E muitas vezes é isso, sabe? Deixa os querendo mais, vai devagar, faz pequeno, submeta aí a gente confiável para te ajudar. Chefe, que alegria ter você participando aqui do nosso humilde projeto. Afinal, como eu disse e repito, o senhor é um dos mais citados aqui como bons exemplos de, não só em relação à literatura, a gente já teve episódio com o Galdino falando sobre isso, mas sempre tem um easter egg aí de Emílio Garófalo Neto no nosso episódio. E antes de terminar, só queria falar sobre 2 livros, afinal nós falando de pregação, falando de um ótimo pregador, que é o seu livro Isso é Filtro Solar, que é baseado e é o comentário de Eclesiastes. Então, se você quer saber mais, tem um link aqui na descrição do nosso vídeo, com certeza você será edificado. É um pequeno livro sobre Eclesiastes, vai abençoar a sua vida. Esté na Casa da Pérsia, também vai ser útil para a sua vida. O comentário de Emílio Garófalo Neto, falando sobre tudo que você precisa saber, publicado numa belíssima capa pela editora Fiel, preciso falar isso. Fiel aí, mais uma vez, É bonito mesmo. fazendo um excelente trabalho. Alô, Fiel, lembra da gente. Então, só queria agradecer, muito obrigado, Deus abençoe. Obrigado a vocês que participaram mais uma vez do projeto. Valeu. E você que nos assistiu, nos ouviu até agora, compartilhe com seus amigos, com seu pastor, com seu seminarista. Afinal, o que nós falamos aqui com certeza vai abençoar a vida deles. Fiquem com Deus, até o próximo episódio. Não se esqueçam, se inscrevam aqui no canal, deixem seu like e comentem uma palavra bonita para alegrar todos aqueles que leem os comentários desse episódio. Fiquem com Deus e até mais.